No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o nosso programa especial Rádio em Revista, que é o jornal da Rede Alesp. Eu vou apresentar para vocês os destaques do nosso semanal aqui na rádio, junto com os nossos jornalistas que diariamente trazem os destaques do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo. E não poderia deixar de ser diferente. O principal assunto dessa semana foi a chuva que arrasou São Paulo. O estado contabiliza os prejuízos causados pelos temporais do começo da semana. O pior deles, 5 mortes. 3 delas de pessoas de uma mesma família em Botucatu, no interior do estado. Outras 2 mortes foram registradas na cidade de Marília. Os estragos atingiram vários setores: transportes, abastecimento, causou um transtorno no cotidiano de paulistas e paulistanos. E é claro, o assunto foi tema de discussão aqui no Jornal da Rede Alesp. Os jornalistas Sérgio Everton e Júlia Stanzioni ouviram especialistas e principalmente parlamentares sobre o caos que atingiu todo o estado. As marginais, eu fiquei impressionado. Caminhão Submerso. chegava a caminhão, hein? Não é carrinho Que é pequeno, alto, não. vamos lembrar que é a alto. quase metade da carroceria, né, de água. Era um troço impressionante. Ninguém passava. As marginais, elas tiveram... Muitas ficaram Não, e a fechadas, situação, né, se você não é que pedaços. você caía na marginal, você não chegava na marginal. Quem via do interior, né, olha lá. E a gente está vendo aí as imagens aqui no Jornal da Rede Alesp, Olha isso, justamente ninguém consegue isso ainda ir e aqui vir. dentro, né? Dentro da cidade, ali, Isso. algum bairro aqui de São Paulo, Mas- alagado, olha aí. Mas as marginais eu fiquei impressionado. Você que vinha do interior, né? Você não chegava Você não nem na consegue marginal. chegar. Já antes de chegar, você E é o não grande não problema que passava São Paulo vai enfrentando anos não chegava- após anos. Quando a marginal, qualquer uma delas, trava, o Exatamente, entorno, exato. as coisas vão... O círculo ali de problemas vai aumentando e as pessoas não conseguem se locomover. Aí não para, né? A chuva não para, continua E o que é aí muito chovendo. maluco é de uma... Assim, em 10 minutos isso acontece. É. Menos até de chuva, né, Sérgio? Não exatamente. tem como. A Não, pessoa está no meio da chegamos rua, em 10 minutos ela tenta se locomover ali, 1 quilômetro já foi. Já Pois é, era, olha não só, consegue sair. as nossas informações aqui. A capital paulista registrou mais de 83% da chuva prevista para o mês de fevereiro em apenas 10 dias. Né? Essa informação do Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE, da Prefeitura aqui de São Paulo. E o próprio CGE já dizia que a média esperada para fevereiro era de 216,7 milímetros. Olha lá, Sérgio. os bombeiros resgatando as pessoas de bote. É um né, carro. Eles estão em cima de um carro. Impressionante, cara. Eu fiquei realmente... Diz que é o segundo maior temporal desde 1995, se eu não me engano. Então são O quase segundo 20 e poucos anos aí. Olha, e outra exatamente. pessoa em cima do carro, porque é onde Olha lá, conseguia ficar. escorregando, caiu, olha lá. Olha isso. É. Impressionante. Em cima de uma, De uma porta ali porta, para conseguir sair. E é o que você Olha o está caminhão. falando, o caminhão justamente Olha lá, ali em todo cima. coberto. O temporal de ontem ganhou força a partir da primeira hora da madrugada, acumulando aí em aproximadamente 3 horas, cerca de 60 milímetros de média na capital paulista. Determinadas regiões registraram aí números acima dessa média. Veja só, a Consolação, 101 milímetros. A Lapa, 98,3 milímetros. Pinheiros, 86,9 milímetros. Butantã, o bairro do Butantã, 82,1 milímetros. A Praça da Sé, né, a Sé ali no centro de São Paulo, registrou 76,6 milímetros de água. Só para você saber, né, ter ideia o porquê isso aconteceu, o temporal foi provocado pela passagem de uma frente fria pela costa paulista associada a uma área de baixa pressão atmosférica, deixando todas as regiões em estado de alerta. Jornal da Rede Alesp. E aqui no Palácio 9 de Julho, o deputado Adalberto Freitas, do PSL, que tem aí como uma das suas bandeiras justamente a questão de meio ambiente, falou para o Jornal da Rede Alesp sobre o caos que atingiu São Paulo. Choveu aí uma quantidade enorme que há muitos anos não chovia, não alcançava. Aí, na realidade, quebrou o recorde, né, de milimetragem de água que caiu sobre a cidade. Transportes não funcionaram, as escolas não funcionaram. A questão também lá de caminhões que estavam trazendo mantimentos para abastecer a nossa cidade também pararam na entrada das marginais.
e algumas pessoas também desprevenidas acabaram achando que poderiam passar em determinado ponto de água, acabaram ficando, perderam o carro, ou seja, os prejuízos com certeza serão enormes, prejuízos que vão ser computados após resolver isso aí, que talvez. E é muito importante também nós analisarmos a situação que aconteceu para ver onde está o erro de não só a natureza, às vezes ela acaba se revoltando contra as atitudes humanas do homem, né? Que a gente sabe que muitas vezes a chuva já para, mas ficam os locais onde deveriam a água estar sendo escoadas, elas acabam sendo represadas por questões de entulho, lixos, situações que o pessoal deveria pensar um pouco melhor na hora de fazer o descarte de lixos, né? Então é importante que a população se conscientize disso, que cada vez mais nós temos que fazer uma situação de escoamento de lixo melhor, né? Colocar em locais apropriados, na hora do descarte, porque senão nós podemos ter uma outra situação desse tipo. Outra deputada, agora a deputada Janaína Pascoal, também do PSL, cobrou mais planejamento para evitar problemas como o de segunda-feira. Me parece necessário que nós façamos um debate um pouco mais qualificado em termos de propostas, né? A maneira como ocorre o debate no período eleitoral me incomoda muito. É sempre uma maneira muito superficial. As pessoas têm pouca oportunidade de descer aos detalhes dos problemas que precisam ser enfrentados. Quando nós estávamos aqui na Assembleia debatendo aquele empréstimo para as obras no Tietê, eu fui visitar as obras. Eu andei ali, às margens do Tietê, e assim, muito embora haja lá alguns empreendimentos, algumas instalações até bonitas, a verdade é uma só. Ao lado dos parques que foram construídos, existe uma área enorme de loteamento clandestino. O que não dá é para seguir tanto lixo na rua, e não adianta culpar só a população, porque também tem um problema sério, né, no serviço de recolhimento desse lixo, né? Obras tão superficiais em termos de desassoreamento, em termos de limpeza de rios. As empresas privadas que empreendem na cidade têm que ter comprometimento com a instalação de coletores, de receptores. Então, não é possível que a gente siga dizendo, olha, não foi planejado, a gente não sabe o que fazer, ninguém sabe o que aconteceu, choveu além do que foi previsto. E quando é que a gente vai fazer esse debate? Em outubro, quando não tem chuva? E fica aqui uma sugestão. Eu entendo que esta casa colaboraria muito, né, promovendo um diálogo entre as pessoas que já se apresentaram como pré-candidatas à prefeitura para debater São Paulo. E São Paulo justamente vem sentindo aí os prejuízos da chegada das chuvas, e o desafio agora é diminuir a hipermeabilização na cidade para melhorar justamente a drenagem na cidade, a drenagem urbana. Isso significa o aumento de áreas verdes para absorção justamente das águas, e isso pode ser aplicado nos diversos tipos de construções. Portanto, vamos conversar agora ao vivo, por telefone, com o engenheiro agrônomo João Manuel Feijó. Ele vai falar sobre essa questão que você acabou de citar, né, da drenagem de chuvas e também de novas tecnologias. Vai explicar também para a gente os benefícios dos telhados verdes e como eles podem ajudar na prevenção, evitando aí enchentes. Bom dia, João Manuel. Bom dia. É o Sérgio Ever que está falando, a Júlia aqui, a minha companheira, né, do jornal, também está aqui ao lado. Já de cara eu queria te perguntar o seguinte, até eu, inclusive, saindo de casa, uma árvore gigante, né, estirada no chão lá, caindo em vários pontos aqui. Eu queria saber o que pode ser feito, né, para evitar esse tipo de problema, porque chove, ainda mais como choveu em São Paulo, vem chovendo em São Paulo há 3 dias, né? O que pode ser feito para que isso não aconteça, né? Então, a questão da chuva é um elemento, vamos dizer, que sempre existiu, sempre aconteceu. Não, claro. O nosso ambiente, é como as coisas estão. Tá? Agora, de fato, o que nós podemos fazer em relação a isso, né, é
combater justamente o mal, vamos dizer, a origem disso aí, que é a própria impermeabilização dos solos e dos edifícios, que foi feito em prol da urbanização, o lugar onde nós vivemos, né? Bom, isso há 50, 100 anos atrás não era um problema, não desse tamanho, né? Ele passou a ser à medida que essa pressão urbanista cresceu. Mas também a novidade, vamos dizer, a parte, é que junto com isso também surgiram tecnologias que podem fazer a volta nisso aí. Né? Quer dizer, não no sentido de voltar ao passado, que é uma coisa que nós não conseguimos, mas como nós podemos adaptar a nossa construção e fazendo disso ainda uma situação, uma cidade melhor ainda. Então, eu trabalho, vamos dizer, dentro dessa área de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de produtos para essa construção que nós chamamos de biofílica, né? Então, nós olhamos, é um biomimetismo na própria natureza. Nós olhamos o que a natureza faz no sentido de armazenamento dessas chuvas, né? E procuramos fazer igual. Então, partindo disso, nós desenvolvemos um sistema que é um sistema hidropônico. Ele retém a água da chuva, nós chamamos o sistema azul e verde, né? O objetivo é que ele faça não só a retenção, o atrasamento, vamos dizer, desse volume de água para evitar que ele vá diretamente aos bueiros e à parte do pluvial, né? E como também favorecemos também as coberturas num ambiente verde, que seriam através dos telhados verdes, nós chamamos o nosso ecotelhado. Oi, João, bom dia, aqui é a Júlia Stanzioni, tudo bem? Bom dia. Justamente falando dessas questões dos telhados verdes aqui na cidade de São Paulo, a gente vê alguns prédios comerciais que têm isso, na própria Prefeitura de São Paulo, o último andar tem esse telhado verde. Conta para o nosso ouvinte, para quem está vendo a gente, justamente como é que funcionariam esses telhados verdes, em que efetivamente ele melhoraria para a cidade que vive cheio de concreto nessa questão de tentar evitar possíveis enchentes. Bom, em primeiro lugar, não são todos os telhados verdes que fazem essa captação, esse amortecimento de água de chuva, né? É necessário, claro, todos os telhados reservam água até um determinado ponto, mas é evidente, se choveu ontem e hoje chove de novo, o telhado está saturado, ele não vai mais fazer esse atrasamento, né? Que nós chamamos de amortecimento de água de chuva. Mas a questão é o volume de chuva também, né, João? Isso já há 15 anos, é um sistema hidropônico, onde ele tem dois níveis de reserva. Um que reserva para a planta e o outro que faz o atrasamento em até 12 horas do volume da pancada de chuva. Ou seja, acontece a precipitação, né? E ela armazena por um tempo, por esse perfil de 12 horas, e lentamente vai baixando, então, essa parte do amortecimento de água de chuva. O problema é o volume, né, João? O volume de água... A gente não consegue prever justamente isso. Exatamente, né? Como nesses 3 dias aí em São Paulo. Ele acontece como os telhados convencionais, vamos dizer, eles são impermeáveis, e claro, deveria ser para não deixar passar água, mas eles deixam correr a água imediatamente, não tem nenhum tipo de retardo. Choveu, já está no pluvial, né? Então, é claro, o pluvial é muita água para pouco escoamento e aí vai dar enchente, né? Agora, se em cima dos telhados, ou até mesmo nos pátios, através dos pavimentos permeáveis, e nós temos também outros produtos, são jardins de chuva. Esses jardins de chuva, eles fazem uma retenção, ou seja, um vazio que se cava mesmo embaixo do próprio jardim, né, que ele vai captar e aguardar, vamos dizer, a infiltração no solo, ela leva um determinado tempo, e a chuva não, ela é imediata, né, então faz com que haja um escoamento superficial. Então, dessa forma, através dessas tecnologias, nós vamos adaptando, então, a nossa cidade, os lugares, né? E o grande benefício é isso, é que nos traz, no final da história, o conforto térmico e nos traz também um lugar aprazível. Se tu pedir assim para uma criança fazer um desenho, digo, olha, 100 crianças, faz um desenho do lugar mais bacana que vocês acham. 97% dos desenhos vão ter natureza, e vão ter árvores, vão ter gramados, enfim, né?
Então, definitivamente, a parte do telhado verde é uma tecnologia que seria muito favorável de ser incorporada à nossa cidade moderna, cidade do futuro, cidade que nós queremos para o futuro. E justamente você falando desse futuro, a gente sabe que essas questões telhado verde e afins demandam um tempo de construção, de equalização para que isso funcione, né? Para facilitar esse acesso ao telhado verde, que as pessoas tenham mais consciência, como que o poder público pode ajudar isso? É diminuir custos, diminuir... Através da Câmara de Vereadores, através do que são leis, vamos dizer, de cada município separado, né? Então ele tem que fazer constar no seu plano diretor essa preferência pelo telhado verde. Enfim, é fazer um exame de consciência, de olha, de fato isso aí traz muitos benefícios, e decretar com uma lei até, em Paris existe lei de obrigatoriedade ou de telhados verdes ou de telhados com placas solares, né? Então isso não é, em muitos lugares isso está ocorrendo. Então se é decretado, olha, é de fato uma coisa que pode melhorar a questão da drenagem urbana, vai melhorar a vida das pessoas, e esse talvez seja o principal atributo. Por isso que tem muita gente que nem espera a lei, já está fazendo o telhado verde, por quê? Está ganhando uma área verde por sobre a sua casa ou por sobre a sua cobertura, né? Mas claro que... Esse é o grande benefício. Mas claro que algumas outras pessoas que gostariam de fazer essa intervenção na casa e afins, precisa reportar isso para o órgão público dizendo que isso vai acontecer. E aí é nesse sentido que você fala de ter um ajuste entre a população e... Isso é o próprio plano diretor, né, que vamos dizer, claro, quem tem uma casa consolidada não é obrigado a transformar ela a curto prazo. Mas se ela quiser fazer uma reforma, né, então ela vai ter que se adequar à nova legislação. Essa legislação ainda precisa ser feita, né? Precisa ser entendida ainda qual o benefício disso a longo prazo e decretar, olha, que tenha telhado verde, né? O telhado verde, e no caso, não são todos os telhados verdes que fazem esse amortecimento de água de chuva. É preciso, né? Nós temos esse sistema que nós chamamos de sistema azul e verde, né? Verde por ser verde, por ter as plantas, e azul por se reportar a questão da drenagem urbana. Então, os dois tipos, né? João, legal, João. Queria agradecer a tua participação aqui no nosso jornal aqui da Rede Alesp. Muito obrigado pelas informações, né, suas explicações, para que, né, a gente consiga minimizar, né, um pouco mais essa questão das enchentes, da chuva, né? A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, estimou que o prejuízo em decorrência da inundação após as fortes chuvas tenha sido de 24 milhões de reais. A CEAGESP acredita que por volta de 7 toneladas de alimentos foram perdidas. E a Federação do Comércio de São Paulo estima que os prejuízos causados pela chuva em São Paulo devem chegar a 110 milhões de reais. O número, segundo a entidade, corresponde a 11% da receita diária do comércio instalado na capital, em Osasco, Guarulhos e nas cidades do ABCD paulista, atingidas pela forte enxurrada. Por dia, essas áreas faturam cerca de 1 bilhão de reais, de acordo com os cálculos da entidade. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Nós voltamos em instantes. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista da Rede Alesp. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário com 30 países de maior carga tributária do mundo mostrou que o Brasil tem o menor índice de retorno de bem-estar à sociedade. O resultado levou em conta a carga tributária de cada país, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas, e o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população.
toa que o tema da reforma tributária é tão debatido há anos por aqui. Em 2020, não será diferente. E para falar sobre esse assunto, o Jornal da Rede Alesp ouviu o advogado e consultor tributário Caio Bartini, que conversou com os jornalistas Guga Mendonça e Sérgio Everton. Caio, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, queridos, vocês e os demais ouvintes aí da Rádio Alesp. Doutor Caio, obrigado. Aqui sou eu e o Guga Mendonça, o Sérgio Everton, que estamos à frente aqui do jornal. E desde que essa pesquisa começou há quase 9 anos, né, doutor, o Brasil não deixa o último lugar no ranking do retorno em bem-estar para a sociedade entre os 30 países de maior carga tributária do mundo, como falamos há pouco, né? Agora, por que isso acontece? Sérgio, Guga e os demais ouvintes, um ótimo dia. Veja só, nós temos um sistema tributário brasileiro que é completamente regressivo. Por que eu digo regressivo? Porque esse sistema tributário nosso, ele simplesmente acaba tributando mais o consumo, a produção e os serviços do que propriamente os rendimentos. Ao contrário do que alguns dizem, por exemplo, que a criação de um imposto sobre grandes fortunas acarretaria um afugentamento, né, de divisas do Brasil para o exterior, isso não é uma verdade se for realizado um estudo empírico, inclusive com outros países. Então, nós temos que mudar todo o patamar da sistemática tributária brasileira, porque hoje nós afugentamos investimentos, tanto no campo interno quanto no campo externo. Os países que veem o Brasil como sendo uma economia emergente, quando eles se deparam com uma carga tributária e com uma burocratização que chega a tornar inviável qualquer atividade, qualquer espécie de investimento ele é totalmente recuado. E nós não podemos ainda deixar de levar em consideração que, além disso tudo, nós temos ainda um problema sério, que é uma tributação excessiva sobre a mão de obra. Então, a contratação de mão de obra no Brasil sofre uma alta carga tributária, o que inviabiliza, inclusive, a contratação de novos empregados. Doutor, é importante essa questão, a reforma tributária em curso, está no caminho certo para reverter em benefício para a sociedade que arrecada tantos tributos, né? O Brasil é o país dos impostos. Você acha que essa reforma tributária, ela pode trazer uma justiça maior para o pagador de imposto? Eu vou te dizer o seguinte, para você e para o Sérgio e para os demais ouvintes. Só existe uma forma de diminuir carga tributária no Brasil, que é a diminuição de despesa pública. Nós temos duas reformas em andamento. Nós temos a PEC 45, de 2019, que se encontra na Câmara, encabeçada pelo deputado federal Baleia Rossi, que leva em consideração o que o economista Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal, que também tem vinculação com a FGV, trata a respeito que a criação, por exemplo, do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, unificando aí uma grande gama de 5 tributações que incidem notadamente sobre consumo e que acabam, então, limando um pouco a burocratização que existe no país. E nós temos a PEC 110 de 2019, que aí é encabeçada pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e, consequentemente, do Congresso Nacional, que leva em consideração já uma proposta anteriormente apresentada pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Veja só o que acontece. Se eu falar para os ouvintes e para vocês que nesse primeiro momento haverá diminuição de carga tributária, isso não é verdade. O que nós vamos ter é sim um caminho muito propício para a diminuição da burocracia, para que vocês tenham uma noção de como funciona hoje a burocracia na parte administrativa no Brasil. Enquanto a média mundial tem um gasto aproximado de 250, 270 horas por ano no atendimento de exigências administrativas, o Brasil tem perto de 2.000 horas. Então, isso faz com que as grandes empresas
e as médias empresas tenham que contratar uma grande quantidade de pessoal para poder fazer toda a parte da burocracia administrativa no atendimento de exigências tributárias. Nós temos 27 unidades federativas, temos 5.570 municípios espalhados em todo o território nacional, e cada qual com uma exigência diferenciada. Então, é fato, essa proposta que tem sido colocada tanto na Câmara quanto no Senado tem a tendência, sim, de diminuir o impacto significativo de burocracia administrativa, o que faz com que já haja um atrativo. Isso é o início. Nós não podemos afirmar de forma alguma que isso vai acarretar de imediato uma diminuição no bolso do trabalhador, no bolso do cidadão. E não poderia ter, no caso, doutor, a redução aí de alíquotas, né, nos tributos? A redução das alíquotas dos tributos, Sérgio, ela é também uma análise que tem que ser feita com base no impacto da receita pública. Por quê? Nós temos que levar em consideração que no orçamento doméstico, em regra, o que nós fazemos? Nós temos a análise de quanto nós temos de receita para saber o quanto nós vamos gastar de despesa. Na questão de orçamento público, isso varia, isso não acontece desse jeito. Uma situação diferenciada, de que maneira? Temos primeiramente a análise do que nós temos de receita pública, para depois nós temos que atingir as despesas, para depois analisar o que tem de receita. Então, toda despesa pública tem como uma rubrica uma receita específica. Em contrapartida, a Lei de Responsabilidade Fiscal nos alerta o seguinte: ela diz para o administrador público brasileiro que, a partir do momento que você tem qualquer espécie de incentivo, subsídio, benefício fiscal concedido, isso deve gerar em contrapartida a indicação de uma outra fonte de custeio. Então, só existe, de forma definitiva, um jeito, uma maneira de nós diminuirmos o impacto das receitas tributárias, a diminuição efetiva de despesa pública. Agora, doutor, a carga tributária atual brasileira impede a retomada do crescimento econômico do país? O que ela atrapalha no desenvolvimento econômico do Brasil, doutor? Veja só, Guga, nós temos um impacto tributário muito grande na produção e, consequentemente, no consumo. Se eu tenho um impacto na produção, as empresas, então, fabricantes, os industriais, os equiparados aos industriais, eles acabam tendo, na aquisição de matéria-prima, de produto intermediário, já uma carga tributária grande. Isso faz com que o custo de produção fique maior. Nós temos uma grande carga tributária sobre a contratação de mão de obra, o que faz com que também esse custo de produção ele fique mais caro. Ao repassar esse produto para o comerciante, seja para o atacadista, seja para o comercial varejista, isso já vem com impacto de carga tributária muito alto, o que pode fazer com que haja, consequentemente, um desestímulo no próprio consumo, porque você aumenta o consumo, ou a tributação sobre consumo, consequentemente, isso torna o produto mais caro, as pessoas com o poder aquisitivo mais baixo, elas acabam não tendo mais acesso a essa possibilidade maior de um maior consumo, o que faz com que nós tenhamos, então, um círculo vicioso. A produção ela acaba sendo mais cara, isso acaba encarecendo toda a cadeia de produção e, consequentemente, a cadeia de comércio, fazendo com que isso impacte diretamente na própria produção em si. Então, voltamos ao ciclo inicial. Então, isso acaba fazendo com que haja o quê? Consequentemente, um aumento de inflação, porque eu acabo tendo um aumento dos preços, um aumento dos serviços. Nós temos como índice estabilizador aí, que identifica a inflação, que é o IPCA, é o índice do consumidor médio globalizado, que leva em consideração uma cesta estimativa de bens e serviços, e faz com que, então, isso
acabe gerando para o consumidor final um problema sério. Claro. Agora, então, sim, nós temos um entrave enorme na carga tributária hoje no Brasil. Agora, rapidinho, doutor Caio, que a gente está com o tempo estourado já aqui, é a questão de falar da taxação aí sobre grandes fortunas, né? A gente sabe disso, isso aí é claro, né? Por que não existe referência a uma maior taxação em relação a essas grandes fortunas aqui no Brasil? Primeiro, eu acho que o problema é mais de cunho político do que necessariamente jurídico. Eu acho que a questão da criação do imposto sobre grandes fortunas, ele poderia, sim, ser uma fatia importante para o próprio país em vários aspectos. Primeiro, isso geraria mais ou menos apenas uma tributação sobre os mais ricos em torno de 0,4% da população brasileira. E isso faria com que nós tenhamos um incremento mais ou menos em torno de 20 bilhões anuais. Isso faria com que, somente para fins de educação e para fins de saúde, nós tenhamos aí um aumento de aproximadamente uns 5 bilhões de reais ano. Doutor... Isso, então, eu acho que seria de suma importância no Brasil. Claro. Mas há uma necessidade de uma análise de vontade política. Nós já tivemos vários projetos de leis complementares. O último foi do deputado, se não me engano, Moses Rodrigues, esse foi de 2016. Esse projeto ele faz, inclusive, um estudo demonstrando por que isso não afugentaria divisas, por que isso seria importante para o desenvolvimento do país. Exatamente. Então, eu acho, Sérgio, que essa situação de taxação sobre grandes fortunas e todo esse entrave que se faz, essa mística que se faz de afugentamento de receita, vai precisar ser um estudo um pouco mais apurado e menos leviano. Ok. Doutor Caio Bartini, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp, sempre convidado aí para esclarecer sobre o direito tributário. Muito obrigado. Guga, a você, ao Sérgio, eu agradeço a vocês, obrigado, mais ouvintes obrigado, da doutor. TV Alesp, me coloca à disposição. Obrigado, doutor. E agora tem educação. Um assunto que engloba desde o dinheiro que financia a maior parte da educação básica pública e mudanças na formação de professores, até o modelo de funcionamento das universidades federais. Esses são alguns dos temas que devem dominar os debates educacionais do Brasil em 2020. E para falar sobre isso, os apresentadores Guga Mendonça e Sérgio Everton ouviram Ítalo Curcio, que é coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos acompanhar como é que foi esse bate-papo. Ítalo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo acolhimento e eu saúdo a todos os radiovintes. Ítalo, sabemos que a educação nunca foi colocada como prioridade no nosso país. Quais as razões que o senhor aponta em relação a isso? Veja, realmente é uma afirmação dura, porém verdadeira, que nós temos deixado a educação ao longo da história da nossa nação sempre em segundo, terceiro plano e às vezes até pior. Eu quero lembrar sempre que o nosso problema é histórico. Eu reitero isso nas minhas entrevistas, infelizmente, uma realidade da educação brasileira, que nós viemos a ter a primeira lei de diretriz e base da educação nacional no início dos anos 60 apenas, 1961 para 62. Veja, nós estamos muito atrasados. Portanto, enquanto tantas nações já estavam avançadas, ganhando prêmio Nobel, desenvolvendo ciência e tecnologia, enfim, toda a parte educacional, nós ainda engatinhávamos. E isso ainda acontece. É verdade que temos uma LDB hoje, a de 1996, que apesar de suas imperfeições, como toda lei tem, mas ela é muito boa. Infelizmente, ela não tem sido atendida na sua plenitude. Então, eu vejo que, resumidamente, nós temos falta de vontade política na nossa nação. E a nossa esperança é que cada governo que chega, pelo menos, acorde para esse tema. Era isso que eu ia falar agora, viu, Ítalo? Você falou que foi muito duro, né? Essa colocação
da questão aqui da educação, mas eu te pergunto o seguinte, então como é que pode melhorar então a educação aqui no Brasil? Bem, eu reitero também esse pensamento. Vontade política. Toda temática no âmbito político é preciso ter vontade para atacá-la. Por quê? Porque se nós não estabelecermos prioridades, nós não chegaremos ao bom termo. Por quê? Porque o orçamento, ele não consegue atender a todas as necessidades. Então, como qualquer governo, seja ele no âmbito municipal, estadual, federal, ele se parece com a família. Numa família, nenhum orçamento é indefinido, ele sempre tem suas limitações, por mais que se ganhe, por mais que se receba. Então, nós precisamos priorizar. Acontece que educação, saúde e segurança deveriam ser as prioridades. E eu ainda, não porque sou educador, não porque sou formador de professores, mas eu creio na tese de que a educação é a prioridade, porque é a partir dela que nós formamos os outros profissionais. Então, eu espero sempre que os governos que chegam, seja municipais, estaduais ou federal, que esses governos pensem nesse sentido, pensem nos seus dirigentes, pensem naqueles que irão administrar cada item da sua pasta, seja ela na Secretaria Municipal, Estadual ou no Ministério da Educação. Agora, Ítalo, eu queria uma questão importante aqui para explicar para o telespectador da Rede Alesp. O que você acha? Como funcionam essas novas modalidades de curso? Aí eu falo o ensino à distância, ou de repente o ensino em casa que tem sido proposto. O que você acha dessas novas tendências, essas alternativas? Estas modalidades de oferta, elas não são novidades hoje, né? Elas foram novidades um dia, como qualquer outro método ou estratégia, seja na educação ou em qualquer outra área do conhecimento. Nós já temos alguma experiência nisso em termos de Brasil, mas em termos de mundo, seja na Europa, Estados Unidos, nós temos experiências tanto sobre o ensino à distância como o ensino no lar. O que nós precisamos distinguir é a diferença entre educação e ensino. A educação é um conjunto de atividades que compreende instituições. Basicamente são escola e família. Algumas famílias agregam inclusive a igreja na formação educacional dos seus filhos. Mas vamos pegar as básicas aí do nosso dia a dia, que são escola e família. Isto significa uma cumplicidade para a formação. Algumas pessoas estão aventando a possibilidade de se ter a educação exclusivamente no lar. Eu, particularmente, não acredito nesse modelo. Existem pessoas que o defendem, mas eu, particularmente, penso que a educação ela tem que ser dada no lar e na escola. Compartilho e o com você, ensino, Luiz. particularmente na escola. Obrigado. Ok. Bom dia. Obrigado a você também. Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, outros assuntos em destaque aqui no Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa especial Rádio em Revista da Rede Alesp. Nós vamos falar agora sobre mobilidade urbana. A cidade de São Paulo é a que mais produz riquezas no Brasil e é também uma das mais desiguais do país. Quais os desafios da maior metrópole brasileira? Para falar sobre esse tema, o Jornal da Rede Alesp convidou a fotógrafa, vídeo-repórter, bike repórter e cicloativista Renata Falzoni, que nas pedaladas por São Paulo colheu muita experiência sobre mobilidade urbana na capital paulista. Ela bate um papo interessante com os jornalistas Guga Mendonça e Sérgio Everton. Renata, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Renata, você que está... É o Sérgio Everton que está falando. Tudo bem? Bom dia para você também. Você que está aí sempre, né, de antena ligada
na cidade de São Paulo. Claro que você ama essa cidade, como todos aqui que vivem em São Paulo. Amamos também essa cidade de São Paulo, que a gente encontra de tudo a qualquer hora do dia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, das tuas pedaladas aí por São Paulo, o que você vê em São Paulo, né? O que você gosta, o que você curte, o que você pode falar para as pessoas que vêm para São Paulo, os lugares, né? Que tem muita coisa bonita em São Paulo, apesar de nego falar que isso aqui é uma selva de pedra, mas tem muita coisa, muito prédio, mas tem situações aqui que você se diverte também em São Paulo, né? Olha, a primeira coisa que eu falaria para um visitante na cidade é, claro, sempre tendo foco no nosso tema, que seria mobilidade, é deixar o carro em casa. As pessoas têm uma ideia de que São Paulo não tem uma estrutura de transporte público boa, não é bem assim. Especialmente para quem está aqui nessa cidade, para lazer. Então, o que eu recomendo? Deixe o carro em casa, caminhe, pedale, pegue trem, pegue ônibus, pegue metrô. Vejam como que é a cidade na ótica daquele cidadão comum, né? Aquele que passa pelas ruas da cidade, né? A gente tem que lembrar que 33% dos deslocamentos nessa cidade são feitos a pé. Então, a minha dica é: viva a cidade de São Paulo como paulistano, que a esmagadora maioria está a pé no transporte público, Sérgio. Até porque você tem hoje mais de 8 milhões de automóveis, né? Quer dizer, você se deslocar com carro aqui é praticamente quase impossível, né? Você vai ficar num congestionamento e perder muito tempo, né, para poder visitar os lugares que São Paulo oferece, né? Perdeu o bom humor, né? São 8 milhões de carros, a esmagadora maioria deles estacionados em alguma garagem ou ocupando o espaço público, né? Que é a coisa que a gente tem que começar a questionar, né? Para que servem as ruas, né? Agora, também, como vocês falaram, a cidade é muito desigual. Então, aqueles que estão nos extremos da cidade, eles têm sim uma falta de infraestrutura, falta de capilaridade no transporte público, e essa população é aquela que mais depende do automóvel. E enquanto que, por outro lado, quem está de fato nos congestionamentos, como as pesquisas apontam, são pessoas que estão fazendo viagens em automóveis com 6, 7 quilômetros apenas. Então, a gente poderia redesenhar todo o uso do espaço urbano, toda a maneira de você andar pela cidade, ser um turista pela cidade, propondo outras formas de deslocamento e deixar talvez o uso das ruas para os carros para aqueles que de fato precisam, né? É uma grande massa de pessoas que não têm infraestrutura de transporte público e que eventualmente também tem aí vários fatores, como dificuldade de mobilidade e outras coisas que faz o automóvel ser para eles uma solução mais viável. Agora, Renata, é o Guga Mendonça. Em termos de beleza, você acha que diante do estresse do trânsito do dia a dia, é possível você apreciar as belezas de São Paulo? Guga, as pessoas veem o que estão buscando. Então, se você está, falando por mim, eu tenho muito mais condição de apreciar qualquer paisagem, não precisa ser especificamente em São Paulo, mas no mundo, quando eu vou numa velocidade humana, ou a pé ou de bicicleta. Eu estou de bicicleta. Mas mesmo de bicicleta, que você está numa velocidade um pouco maior, você tem que estar procurando ver e apreciar. Eu vejo o paulistano andando a pé nas ruas, muitas vezes ocupado com o celular, com seus problemas, e não estimulado a ver e apreciar a sua paisagem ao redor. Então, isso que você perguntou, é muito interessante, porque eu, de fato, só consigo apreciar uma paisagem em algum lugar quando eu estou do lado de fora de um carro observando. No entanto, eu estou procurando fazer isso. Então, esse estímulo de olhar, ver, apreciar, conhecer e, consequentemente, preservar e demandar políticas públicas para que se preserve os nossos patrimônios históricos e tudo, vem de um estímulo. Isso começa na educação, na escola básica, nas crianças serem estimuladas a valorizar o entorno delas e a sua história. Agora, Renata, claro, né? As pessoas estão tão ligadas hoje nessa questão da tecnologia, né?
de andar, como você disse, na Paulista, porque meu filho faz isso também, andar na Paulista com aquele troço ali no ouvido, com celular, com fone, tudo, Bluetooth, e acabam que não tem fio, deixando de apreciar né, as belezas aqui da cidade de São Paulo. Agora, esse é exemplo que eu queria te dar, inclusive. Por exemplo, aos domingos, ontem, né, a Paulista, ela fecha em feriados e aos domingos, né, e proporciona aí às pessoas aqui de São Paulo, né, um lazer que eu achei muito bacana, né? Você tem encontros ali, músicos, tudo, e são centenas, às vezes milhares de pessoas ali desfilando na Paulista e apreciando esse momento. Eu queria saber de você o seguinte, seria bom que tivesse mais esse tipo de espaço, não só nessa região da Paulista, mas em outros lugares aqui em São Paulo? Excelente pergunta. Foi Sérgio, né, que me perguntou, Isso, né? eu. Exato. Excelente pergunta, Sérgio, porque quando foi feita a Paulista Aberta, imediatamente na gestão anterior, foi feito um programa de ter-se ruas abertas em todas as subprefeituras da cidade. E esse é um programa muito importante porque, primeiro, ele estimula a atividade física, estimula as pessoas a ocuparem o espaço físico, estimula as pessoas a se encontrarem, a conversarem, olho a olho, estimula uma coisa muito importante que é a cidadania e democracia. Porque é nas ruas, é no contato físico um a um, que a gente realmente, de fato, consegue trocar as necessidades das pessoas e criar soluções importantes. Então, essas ruas de lazer que estavam acontecendo em todas as subprefeituras, infelizmente esse programa foi abandonado e isso tem um custo muito caro diretamente na saúde e na forma de gestar, de gerir as subprefeituras. Então, o subprefeito, ele, no meu entender, ele deveria não só incentivar esse tipo de ocupação de espaço público para lazer, para convívio aos fins de semana, nos feriados, nas horas de lazer, como também ele está presente para monitorar fora de um carro, a pé, junto com a população dessa subprefeitura, quais são os anseios e quais são as necessidades e, eventualmente, promover debates. Então, voltando à sua pergunta, a Paulista Aberta, ela é a ponta de um iceberg, onde você resgata uma população olhando, tomando conta do seu espaço físico e opinando e vivenciando e demandando políticas públicas que melhorem a cidade para todos, como um todo, sabe? Agora, Renata, é interessante, vamos lá. Motoristas, os motociclistas, os próprios pedestres, conhecem bem direitos e deveres? Você acha que eles cumprem seus direitos e seus deveres, Renata? É uma outra boa pergunta. A gente tem que imaginar que as cidades, todas, do mundo inteiro, isso não é um privilégio da cidade de São Paulo, elas foram sendo redesenhadas pensando na fluidez dos carros e, ao desenhar as regras, elas foram regras excludentes para a mobilidade ativa orgânica. Deixa eu dizer o que é isso. O pedestre, quando caminha, uma pessoa, um ser humano, quando ela caminha, ela está usando energia própria. Todo mundo que usa energia própria, ela vai numa regra que é economia da energia. Então, veja bem, quando você está indo atravessar uma avenida e você tem uma tendência de seguir na sua linha reta, porque essa tendência é orgânica. A gente tem um termo técnico para isso, que é linha de desejo. E aí, o que você depara? Uma avenida em que a faixa de pedestre está lá a 200 metros e você chega nessa faixa de pedestre, demora 15 minutos para você conseguir atravessar uma avenida de duas faixas e mudar de lado. Você tem uma ideia? Na própria Avenida Paulista, teve uma época que para você cruzar uma avenida e mudar de lado da avenida e cruzar apenas um semáforo, você leva mais de 7 minutos. 7 minutos. Qual é o pedestre que vai esperar esse tempo? Estou dizendo uma coisa que já passou, que foi corrigida na Avenida Paulista. Então, todo o desenho da cidade é feito pela fluidez dos automóveis. Portanto, é de se supor que as pessoas desobedeçam. E aí você não pode apontar os dedos para dizer você é um mau cidadão, você desobedeceu. Não, porque ele é um tipo de uma cidade que não está desenhada para a mobilidade ativa. Então, antes da gente cobrar os deveres, que eles sim devem ser tomados como uma norma, a gente tem que entender por que tantas pessoas estão, entre aspas, desobedecendo uma regra. É porque ela não atende à necessidade do pedestre. 33% das viagens são feitas exclusivamente a pé
E a gente não tem nem calçada conectada. E isso não está na pauta, porque quem está gerindo as pautas não saem dos carros. Por isso, eu reforço a primeira pergunta que vocês me fizeram. Um turista para conhecer essa cidade, a primeira sugestão minha é deixa o carro em casa, vai a pé, bicicleta, transporte público e entenda a cidade como ela é e as suas desigualdades onde elas se afloram. Que está na forma como o pedestre, o ciclista, aquele que está a pé, é penalizado pelas regras de um trânsito feito pelos automóveis. Exatamente, porque essa coisa do pedestre, né, e carros, essa associação é meio complicado, né? Você acha que o trânsito aqui de São Paulo, ele pode ser considerado aí violento, porque também não é só o automóvel que tem que respeitar, o pedestre também tem que ter o seu lado, né, de respeito para poder evitar acidentes, né? Ele tem que ter uma linha conectada que lhe convide a seguir regras. Entendeu? A verdade é que sempre que as pessoas discutam, elas falam, puxa vida, essa daí é uma maluca, isso não dá para acontecer. Não, dá sim. Esse tipo de cenário, ele já aconteceu em todas as grandes cidades do mundo e ele vem sendo mudado. Para você mudar as cidades, para que elas tenham 0 mortes de pedestres, ciclistas e de pessoas no trânsito, como prega uma coisa que a gente chama de visão zero, que é uma forma que se usa de gerir o trânsito de uma cidade, onde a premissa máxima é nenhuma morte é aceitável. Você tem uma ideia? A cidade de Oslo, capital da Noruega, foi a primeira cidade do mundo que teve um ano onde não morreu nenhum pedestre e nenhum ciclista. Morreu um único motorista no ano inteiro. Então você tem uma forma diferenciada de tratar essas cidades para poder conseguir esse objetivo que é nenhuma morte, nenhuma lesão, de você prevenir as mortes e lesões no trânsito. E a regra número 1 dessa forma de você trabalhar a mobilidade de uma cidade é, primeiro, baixar a velocidade dos automóveis. Segundo, conectar os caminhos dos pedestres, redesenhar o espaço público, fazer com que um motorista nas ruas ele se sinta convidado a andar devagar. Ele fica convidado, ele tenha condições de prestar atenção ao que está acontecendo. E que um pedestre, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que é gritante. 30% dos atropelamentos nessa cidade de São Paulo acontecem com pedestres a caminho do ponto de ônibus e elas são colhidas pelos próprios motoristas de ônibus. E você tendo esse dado na mão, como é que ele pode se repetir? Ou seja, o caminho do pedestre para os pontos de ônibus, eles devem ser seguros e os motoristas de ônibus devem estar trabalhando em uma condição em que eles não sejam acuados por pedestres acontecendo na frente dele a todo momento. Então, isso é uma questão de desenho, de projeto. Agora, como pode a gente saber esse número e não fazer nada? Entendeu? Entendi. Agora, Renata, uma questão importante, eu venho conversando com vários especialistas em mobilidade e eles dizem, alguns são a favor, outros são contra, de diminuir a velocidade nas vias. Eu vejo especialistas... Agora, não, mas eu vejo especialistas, Renata, que defendem que aumenta a fluidez você diminuir a velocidade. Você concorda com isso? Desculpe, eu não consegui entender a sua pergunta. Vou repetir, eu tenho visto especialistas defenderem que a diminuição da velocidade nas vias de grande circulação, elas aumentam a fluidez no trânsito. Você concorda com isso? Sim, isso acontece. Isso é incrível, porque quando você diminui a velocidade máxima, você aumenta a velocidade média e aumenta a quantidade de veículos por minuto numa determinada via. Sem falar que você promove segurança, um trânsito tranquilo, um motorista mais atento e mais pessoas passando num determinado tempo numa determinada via. Isso é um dado. Infelizmente, nessa última campanha
né, para prefeito, a gente teve uma destruição desse conceito com argumentos não científicos. O que você colocou é um dado. Existe um outro dado também muito importante, que é: quanto mais próxima a velocidade máxima for da velocidade média que o sistema comporta, menos trânsito você vai ter nesse lugar e menos mortes também. Agora, isso significa velocidades em torno de 30, 40 km por hora. Aí você, quem está nos ouvindo, nossa, mas aí eu nunca vou chegar em casa, não sei o que lá. Só para você ter uma ideia, a diferença entre você rodar 50 km por hora na marginal como um todo e você rodar a 70, 80, é de 2, 3 minutos. Eu não me lembro exatamente os dados. Então, são pessoas que estão induzidas a reclamar para o eu, não pensando no todo, na coletividade. Que seria mais pessoas por minuto no sistema, menos mortes como um todo, menos congestionamento, menos poluição, menos problemas. Agora, é importante que os gestores tenham respaldo popular para fazer isso. E a nossa comunidade, ela se deixa levar por informações falsas. É impressionante como a academia, nesse momento, tem dificuldade de colocar aquilo que foi pesquisado por cientistas. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Agora, na sua opinião, Renata, o que é preciso para a gente incentivar, né, cada vez mais as pessoas a deixarem seu carro na garagem, né, evitar andar de carro e, né, partir aí para a questão das bicicletas, né? Outro tipo também de locomoção. O que precisa? Campanhas, sei lá, que sejam feitas, né? Políticas públicas. Na sua opinião, o que precisa para que se dê mais, né? Tenha mais força, né? Isso das pessoas deixarem seu carro na garagem. O que você acha que é necessário para que se faça mais ainda? Eu sou de locomoção, por isso que eu não estou bem interrompido. O debate público é a primeira coisa. E pessoas capacitadas para informar, a boa informação. Porque existe, foi plantado na cabeça de todo mundo, isso aconteceu no mundo inteiro, de que o carro individual era a solução para a mobilidade urbana na cidade. Não. Não existe espaço urbano capaz, numa metrópole, numa megalópole como São Paulo, de resolver os seus problemas com carro individual. A solução, ela reside em intermodalidade e intermodalidade. É você ir de bicicleta com transporte público, ter condições de deixar sua bicicleta bem estacionada lá, eventualmente colocar essa bicicleta dentro do ônibus, do metrô, do trem, a qualquer hora do dia, facilidade, segurança, rotas de pedestres para o transporte público, onde as pessoas se sintam convidadas a caminhar. Isso significa uma outra lógica de projeto. Quando você projeta uma rua, você esquece que precisa de sombra, que precisa de banco, que precisa de segurança. Você coloca lá os carros e tudo bem. Não, quando você trata uma rota de pedestre, você tem que imaginar como pode ter dificuldade motor, ele precisa ter via rebaixada, ele não pode ter buraquinho, ele tem que ter um banco, ele eventualmente tem que ter sombra o tempo inteiro, ele só tem que ter pessoa. E quando for projetar um caminho de pessoa, tem que ter outra lógica daquele que projeta caminhos de carros, de máquinas, né? Onde dentro você tem uma pessoa dentro de uma bolha microclimatizada, que vai ter musiquinha, ar-condicionado, tudo bonitinho. Isso é diferente. O pedestre tem que estar na rua, ele precisa estar amparado e bem convidado para a sua mobilidade. E você precisa de uma outra lógica, que é todo um sistema que corrobora para a segurança de todos. Então, motoristas que entendam que não podem atropelar. Agora, as ciclofaixas, Renata, em São Paulo, elas garantem aí uma segurança para o ciclista, na sua opinião? Não, não é uma opinião minha. Eu vou te dizer. Por conta de toda essa animosidade contra as ciclovias aqui na cidade, os cicloativistas, junto com a FECO, fizeram um estudo em que eles colocaram no mesmo mapa locais onde tivemos mortes e lesões no trânsito, e em cima desse mapa foi colocado um mapa das estruturas ferroviárias, que é composto por ciclovias, ciclofaixa, ciclorota.
E foi concluído, Sérgio, quase, que nós tivemos uma redução média de até 71% de mortes e lesões, de pedestres, ciclistas, motoristas, de todo mundo, nesses lugares por onde passam as estruturas ferroviárias. Esse é um documento que existe, está publicado, você pode procurá-lo no site da CETRI. Eles são cadernos que comprovam e fizemos isso tudo. Então, a estrutura ferroviária, ela não é só... Ela é fundamental para você. Ela coloca o motorista em menos risco, ela propõe o uso do solo urbano, do solo público, de uma maneira mais orgânica e melhor para todo mundo. Entendeu? Então, assim, o que eu estou falando não é uma invenção minha, não é o que eu acho, é o que está comprovado. Perfeito. O programa especial Rádio e Revista da Rede Alesp chegou ao fim. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá. No ar, Rádio em Revista.